Então vamos prosseguir com o nosso estudo sobre aquilo que nós cremos, a nossa confissão de fé da nossa igreja. Hoje nós temos que terminar aqui o capítulo 3, a pessoa de Deus. E nós paramos no último estudo, terminamos o ponto 10, agora nós vamos para o ponto 11. Então se você tem aí o seu caderninho de membro, você pode também acompanhar, se não basta acompanhar pelos slides. Então o que diz o nosso ponto 11? Diz ali: cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza humana, assumiu corpo e natureza humanos. Nasceu da Virgem Maria por obra sobrenatural do Espírito Santo e viveu entre os homens. O Senhor Jesus Cristo, portanto, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o último ponto que nós tínhamos visto, do ponto 10, falava sobre a divindade de Cristo. Agora nós falamos um pouco sobre a sua humanidade, as duas naturezas de Cristo. Na teologia nós temos um termo para designar isso, que é chamado de união hipostática. A união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então nós cremos que Cristo ele veio, é Deus que se fez carne e habitou entre nós como perfeito ser humano. Mas ele não teve um nascimento comum. Conforme foi profetizado, Jesus ele é filho de Maria. E quem é o seu pai? José? Biologicamente não, é o pai de criação, mas o pai dele é o próprio Deus, foi concebido de maneira sobrenatural. Onde nós podemos encontrar texto que nos ajude nisso? Vamos lá, primeiro Lucas, Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Eu vou estar lendo aqui na versão NVT. Lucas 1, versos 34 e 35. Então Maria, ela recebe a visita de um anjo, né? O anjo anuncia que ela seria mãe do Messias. E aí no verso 34 é dito que Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Como que essa criança poderia ser gerada, né? E ela diz: eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Então nós temos aqui o anúncio do nascimento de Cristo, Deus que se fez carne, né? E ele não teve um nascimento qualquer, foi gerado por meio do Espírito Santo. Tá? Então o texto nos mostra isso de maneira bem clara. Depois nós vamos para o Evangelho de João, um texto que eu gosto muito de usar, que mostra não só a humanidade, mas também a divindade, o mesmo texto. João 10, versos 22 a 33. Esse é um texto muito bom para ser usado quando alguém diz que Jesus jamais alegou ser Deus. Esse é um argumento que às vezes Testemunhos de Jeová, Mórmons, eles costumam usar. Dizer, mas Jesus nunca, em lugar nenhum das Escrituras, ele afirma claramente que ele é Deus. Aí você mostra João 10 para essa pessoa. E aí você perceba bem o que está escrito no texto. Diz ali que era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Então eles queriam saber se você é de fato o Messias, fale abertamente que você é Messias. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram em pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma
que é Deus. Então, aonde que os judeus reconheceram que Jesus afirmou ser Deus? Quando ele diz, o Pai e eu somos um. Quando ele afirmou isso, ele está afirmando claramente a sua própria divindade, ao ponto de que os judeus que estavam ali reconheceram isso de imediato. Imediatamente eles pegaram em pedras. E aí Jesus questiona, por que vocês vão me apedrejar? Porque você sendo homem, e aqui nós temos o reconhecimento de Jesus como perfeito homem, ele era reconhecido como um homem sem nenhuma distinção, né? Os judeus aqui mostram isso, olha, você é apenas um homem. Então, eles sabiam que Jesus tinha nascido, que era filho de Maria, né? Provavelmente muitos viram Jesus crescendo, se desenvolvendo como qualquer ser humano. E ele diz, por você sendo homem, você se faz, afirma que é Deus. Então, uma afirmação clara que Jesus dá aqui da sua divindade. Os judeus que estavam ali reconheceram isso e afirmaram isso. Então, esse é um texto claríssimo acerca de quem Jesus dizia ser. Ele é o perfeito Deus e perfeito homem. Tá? Como que nós podemos entender as duas naturezas de Cristo? Como explicar logicamente alguém que é Deus e é homem ao mesmo tempo? Alguém conseguiria explicar isso? Não, né? Se alguém conseguir explicar, pode vir aqui, porque eu acho que é algo impossível a nós, essa explicação. Mas é importante a gente saber que essas duas naturezas, elas habitam, elas não se misturam, né? Uma não sobressai a outra. Jesus, ele é 100% homem, perfeito homem, e 100% Deus, perfeito Deus. Aquela perguntinha clássica, né? Quem é que morreu na cruz? Foi Jesus Deus ou Jesus homem? Quem acha que foi Jesus Deus, levanta a mão. Quem acha que foi Jesus homem, levanta a mão. Quem não sabe, não faz ideia, nem prestou atenção, levanta a mão. E quem foi os dois, Deus homem? Jesus Deus homem. Por quê? Porque as naturezas não se separam. Ele é 100% um, 100% as duas naturezas. Ok? Vou seguindo então. Esse ponto é tranquilo, né? Mais um pontinho aqui sobre Jesus. Aqui tratando também da sua humanidade enquanto ele esteve conosco. Enquanto esteve no mundo, o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino. Lembra do evangelho do reino? Tratei aqui na pregação, né? Qual que era o evangelho do reino? Arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Jesus pregou isso enquanto esteve aqui. Ele pregou a chegada do reino, a consumação do reino. Que reino é esse? Quando fala em reino no evangelho, nos evangelhos, no Novo Testamento, o que se tem em mente? Que tipo de reino é esse? É um reino celestial? É o reino onde estão os santos que morreram? É um reino conforme anunciado e profetizado no Antigo Testamento. Um reino literal. Está falando de uma terra, de um povo, de um rei. Promessas que foram entregues à nação de Israel e que um dia serão consumadas. É esse o reino que Cristo tem em mente. Ele está anunciando a chegada, a proximidade deste reino que está para ser consumado. Então o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino. Promoveu o bem por meio de curas diversas. Nós vemos os sinais, os milagres que Cristo produziu enquanto esteve. Todos esses sinais eles foram profetizados. O profeta Isaías anunciou que o tempo do Messias seria acompanhado de sinais e milagres. Ele promoveu o bem por meio de curas diversas, mas foi morto e crucificado. Nós vimos no texto de João 10 que os líderes da nação de Israel não creram nas obras de Jesus, não creram nos seus sinais. Eles endureceram o seu coração para isso. Ao terceiro dia, porém, ressuscitou dentre os mortos. Isso é fundamental para a fé cristã, a doutrina da ressurreição. Apareceu a muitos, houve diversas testemunhas, centenas em um único dia viram Jesus ressurreto. Os apóstolos viram Jesus ressurreto, eles escrevem, testemunham sobre isso. É um testemunho ocular desses eventos. Foi assunto ao céu, os discípulos viram Cristo sendo elevado às alturas, onde ele está exaltado à destra do Pai.
Hoje, qual que é o papel de Cristo, a obra de Cristo atualmente? Ele intercede em favor dos seus, sendo o único mediador. Nós já falamos sobre a mediação na aula anterior, entre Deus e os homens. É o cabeça da igreja e a conduz até o dia do seu retorno a este mundo. Então nós vivemos a era da igreja, um período onde judeu e gentil são unidos em um só corpo. A Bíblia traz essa ilustração que é o corpo de Cristo, do qual nós, cada crente, somos os membros desse corpo, e Cristo é o cabeça. Cristo é aquele que dirige, aquele que comanda. Né? Então vamos para os textos agora. Mateus 4,17, aqui vai trazer a pregação, né, de Cristo. Então, logo depois do batismo de Jesus e da tentação que ele sofre no deserto, inicia-se o ministério terreno e público de Cristo, onde diz aqui que ele começou, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Que mensagem é essa? O Evangelho do Reino. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O anúncio da consumação do reino. Então ele está clamando ao povo judeu que se arrependesse dos seus pecados, assim como João Batista preparou este caminho, era a pregação de João Batista lá no deserto. Arrependam-se, né? Há esse pré-requisito para a consumação do reino, segundo as profecias, Zacarias 12, que é o arrependimento nacional, a nação de Israel se arrependendo. E aí é isso que é pregado, um clamor ao arrependimento para a consumação do reino. Tá? Depois pulamos lá para Atos. E aqui a gente vê como a realidade do reino permanece presente aqui, mesmo depois da morte e ressurreição. Atos 1:3. Diz ali, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Jesus falou de qual reino? O reino de acordo com o Antigo Testamento. Aquilo que é anunciado nos profetas, aquela promessa de um reino eterno, onde o filho de Davi reinará no trono em Jerusalém e governará todas as nações. É este reino. Existe essa realidade física, terrena e política. Está presente. E aí, se for no verso 6, olha a pergunta dos discípulos ali. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Então, se o reino, no entendimento deles, se estivesse errado, se fosse um reino meramente espiritual, que Jesus, depois da sua ascensão, ele está reinando no trono de Davi, que é celestial, este seria o momento exato para Cristo corrigir a má compreensão do reino dos seus discípulos. Agora é o momento. Eles perguntaram, Senhor, é agora? Porque veio a sua vinda, o seu nascimento, mas Cristo foi morto e crucificado. Agora, ressurreto, eles perguntam, bom, não foi antes, vai ser agora. Senhor, será agora? E aí qual que seria a resposta de Jesus? Olha, não, vocês entenderam completamente errado. O meu reino é espiritual, o meu reino não é deste mundo. Mas o que Jesus responde no verso 7? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a você saber. Esse reino será consumado, Jesus diz. Ele não corrige a compreensão que eles tinham do reino. Ele apenas diz, o tempo da consumação não cabe a vocês. Existe um plano. Esse plano precisa ser cumprido. E isso incluía a era da igreja, que até esse momento não estava evidente que aconteceria. Eles não tinham revelação suficiente para saber de tudo isso. Então, depois, terminando Mateus, quem sabe prosseguindo a exposição em Atos, a gente vai conseguir compreender bem tudo isso. Certo? Agora vamos mais um textinho aqui em Efésios 5, 23, e vai falar sobre o corpo de Cristo, né? Que é outro ponto que foi abordado aqui.
onde Paulo usa a ilustração do relacionamento matrimonial para falar da igreja. Né? É o texto mais lido em encontros de casais, mas ele está falando acerca da igreja. Esse é o foco aqui, por mais que nos ensine também acerca do relacionamento. Ele diz, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, mulheres, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Então, ele está falando aqui da ilustração de um corpo, do qual cada cristão é um membro deste corpo, tem a sua importância no corpo, tem funções diferentes, mas todos são importantes, mas a cabeça, aquele que dirige, é Cristo. Então, nós vivemos debaixo das orientações de Cristo, dos seus mandamentos, da sua palavra, e guiamos, né? A igreja ela é guiada, né, por meio do cabeça. Ok? Vamos para o próximo. Ponto 13. Agora vamos falar um pouquinho do Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Ele diz, cremos que atualmente, pelo Espírito Santo, Deus habita na sua igreja, selando e confortando os convertidos para o dia da redenção. Então nós queremos que hoje a igreja, o corpo de Cristo, ela é a união de judeu e gentil em um só corpo, unidos em um só espírito. Todos os que creem hoje, independente de ser de Israel, de ser judeu ou não, recebem o Espírito Santo e são incluídos nessa igreja que é universal. É uma igreja que nós não enxergamos. É a união de todo crente, desde Atos 2 até o dia do arrebatamento. Todos os que se convertem recebem o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo opera a conversão no coração. Nós somos selados pelo Espírito Santo e aguardamos o dia da redenção. Então vamos lá. Promessa aqui do Espírito entregue por Jesus lá em João 14. Desde o verso 15 ali, para pegar desde o início ali dessa perícope. Ele diz, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. É a promessa do Espírito Santo, que viria e habitaria em cada um que crê. Certo? Agora vamos lá para 1 Coríntios 6,19. Ele diz, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e foi lhes dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. E seguindo no verso 20, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Então aqui é uma verdade importante que nós, crentes, somos templo do Espírito. É o local de habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós, por causa disso, não podemos viver de qualquer forma. Essa semana eu estava escutando um pseudo-pastor dando uma entrevista num desses podcasts, e ele defende divórcio, defende prostituição, enfim, que Jesus nunca criticou nada disso, que não há uma palavra, que tudo isso é dogma de igreja. Imagina um pastor dizendo isso, né? Não dá nem para chamar de pastor. Mas olha só o que o texto bíblico diz. Quem ama a Deus segue seus mandamentos. Você é templo do Espírito. Como é que você vai viver de qualquer jeito? Na libertinagem. É incompatível, completamente incompatível com aquele que é santo.
O principal atributo do Espírito está no nome: santidade, separação, a ideia de totalmente à parte do quê? Do pecado. Pecado, à parte. Nós somos templos do Espírito. Depois, Efésios 4. É possível o crente perder o Espírito? Biblicamente não, mas é possível entristecer o Espírito. É isso que o texto nos diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Selo. Aqui não é um selo postal, né? Aquele selo do tempo dos reis, né? Que você queimava lá parafina, o anel real ia lá e marcava. Isso pertence ao rei. Então o Espírito Santo serve como esse selo e nos diz, olha, eles são minha propriedade. Estão marcados com o Espírito Santo. Marcados de tal forma que um dia eu irei resgatá-los. Isso é certo. Não há como nós perdermos essa marca que é dada por Deus a nós. O que nós podemos fazer é entristecer. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito. Isso pode nos fazer o quê? Crentes infrutíferos. Crentes que não produzem nada em favor do reino neste mundo. Eu diria que a maior atuação de Satanás é nesse sentido, para os crentes. Ele sabe que ele não pode roubar essas vidas de Deus, mas ele pode fazer dos crentes pessoas infrutíferas, que não produzem nada a favor do reino neste mundo, que não pregam, que não anunciam, que não encorajam, que vivem uma vida miserável no sentido bíblico. Então é esse o ponto. Tá? Ainda de acordo com o Espírito Santo. Ponto 14. As Escrituras nos revelam várias obras do Deus Espírito Santo. Quais são elas aqui destacadas? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera, sela e habita todos os crentes, e todos eles são batizados no Espírito. Guia os crentes, dando-lhes dons e ensinando-os a andar nos caminhos de justiça e santidade de acordo com a Bíblia. Tá? Então vamos para os textos para entender isso aqui melhor. O primeiro deles, João 16, versos 7 a 11. Jesus fala da sua ascensão, né? E ele diz, desde o verso 5 ali, agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, se entristecem por causa do que eu lhes disse. Obviamente, os discípulos estavam tristes ao ouvir que ele teria que ir. Mas olha o que Jesus diz. Mas a verdade é melhor para vocês que eu vá. É melhor. Isso é bom para vocês. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. E aqui quando ele fala mundo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Esse aqui, irmãos, é um bom modelo para entender a forma como João usa a palavra mundo. Porque se nós formos para aquele texto clássico de João 3,16, texto que muita gente usa, né, para pregar que Deus salva a todos indiscriminadamente, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça. João usa mundo aqui num sentido não amplo, num sentido restrito. Porque se fosse todas as pessoas salvas lá em João 3,16, então o Espírito Santo deveria convencer todo mundo do pecado.
Todas as pessoas estão convencidas no mundo sobre o pecado? Não. Então qual é o uso de mundo de João? João usa mundo no sentido de todas as pessoas, de todas as línguas, de todas as nações, pessoas de todos os tipos. Deus convencerá pessoas de todas as nações acerca disso. Deus salvará pessoas de todos os tipos, judeu, grego, romano, brasileiro, paraguaio. Deus vai alcançar todas as pessoas do mundo todo. Esse é o uso que João faz da palavrinha mundo. Então, quando ele diz que o Espírito virá e convencerá o mundo do pecado, ele está falando no sentido de convencerá pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as partes deste mundo. Mas é uma atuação do Espírito Santo naquele que crê. Aquele que crê é convencido. É a primeira, está diretamente ligado à conversão, né? E que quando nós nos convertemos, qual é uma das primeiras coisas que nós percebemos? A nossa própria maldade. Somos convencidos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. Então, a partir do momento que você reconhece o seu pecado, isso é sinal que você foi alcançado pelo Espírito. O Espírito Santo veio e lhe convenceu disso. Do contrário, seria impossível. Possível alguém se convencer do seu próprio pecado, a não ser que o Espírito Santo atue na pessoa. O Efésios 1 vai dizer lá que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. As pessoas estão mortas. Elas não creem que são pecadores. E aí precisa vir o Espírito dar vida. Convencer elas de que são de fato pecadores e que precisam de um Salvador. Do contrário, estão condenadas. Ainda sobre o Espírito aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, verso 13. E aqui vai falar aquela verdade que todos os crentes são batizados no Espírito. Tá? Diz ali, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são os escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, o batismo no Espírito ele acontece no momento da conversão. E aqui o texto diz que todo aquele que crê é inserido em um mesmo corpo e recebe e bebe de um mesmo Espírito. Então, isso nos traz o quê? A ideia de que todos nós somos iguais diante de Deus. Não há diferença espiritual entre nós. Não há nenhuma. Se todos nós aqui cremos, todos nós somos iguais e temos o mesmo Espírito de Deus. O mesmo Santo Espírito habita em cada um de nós. Qual é a única diferença que existe entre nós? Maturidade. Função dentro do corpo. É isso. Mas todos somos igualmente importantes e igualmente bebemos de um mesmo Espírito. Isso nos une como um corpo. Né? Todos iguais, não cria camadas de crentes mais espirituais, outros menos espirituais. Somos um só. Batizados em um mesmo Espírito. É o que diz as Escrituras. Depois, Efésios 1. Efésios 1, versos 13 e 14. Diz o texto: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, perceba, né? Quando nós cremos, nós somos selados. Uma marca de Deus em nós, propriedade dele. E essa é a garantia da nossa herança. O Espírito é a garantia que nós seremos resgatados como propriedade e para o louvor e glória de Deus. Tá? Então, essa é a obra
resumidamente aqui da nossa confissão acerca do Espírito Santo. Então aqui nesse capítulo 3 da pessoa de Deus, nós trabalhamos de maneira bem resumida as principais questões acerca da Trindade, ou da triunidade divina, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Brevemente acerca das suas pessoas, todos são um só Deus, porém pessoas que não se confundem, de tal forma que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho, não é o Pai, enfim, 3 pessoas distintas em um só Deus. E cada um tem a sua obra dentro deste plano da redenção. É também importante sempre frisar que Jesus, ele é o único das 3 pessoas da Trindade que se fez carne, habitou entre nós, perfeito homem, e por isso ele é o nosso perfeito mediador. Certo? Alguma dúvida sobre esse capítulo? Então nós vamos aqui passar para aquela parte que nós colocamos sempre no final de cada capítulo, aquilo que nós rejeitamos de acordo com a doutrina que nós entendemos ser como bíblica. Desta forma, então, nós rejeitamos o quê? Qualquer forma de expressão da divindade que não esteja de acordo com as Escrituras, como a crença no deísmo, a ideia que Deus há uma força divina e inteligente que criou o universo e que se ausentou, né? Ele não interage, não é um Deus que intervém, não é um Deus que se relaciona. Tá? O panteísmo, a ideia de que tudo é Deus, né? Você tem uma energia cósmica, então todas as coisas são Deus. As religiões orientais partem para esse lado do panteísmo. Ou o politeísmo, a ideia de muitos deuses. Nós rejeitamos isso de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Também, qualquer desvio do ensino bíblico sobre a Trindade, como ensinam as Testemunhas de Jeová, como ensinam os Mórmons, ou como ensina a Igreja Unitariana, tá? Nós rejeitamos, nós cremos na ideia da Trindade, já foi devidamente explicada. Qualquer expressão de louvor que não seja destinada a Deus, como aquelas feitas pela Igreja Católica Romana, que destina louvor, culto, àqueles que são chamados de santos da Igreja. E ali quando eles falam no sentido de santo, é aquele termo de quase atribuindo divindade a essas pessoas, né? Então eles têm poder de intercessão, eles têm diversos atributos divinos sendo atribuídos a eles, né? Nós rejeitamos qualquer forma de culto que não seja destinado a Deus. Ainda seguindo, rejeitamos toda forma de doutrina que negue a plena divindade de Jesus, mais uma vez como Testemunho de Jeová ou como os espíritas, que também afirmam crer em Cristo, mas que negam a sua divindade, ou também a teologia liberal, é uma teologia que não crê no sobrenatural, crê mais em um Jesus que é meramente histórico, mas que não crê nas Escrituras como inerrante, não crê em nada de milagres nas Escrituras, não crê na ressurreição, tá? Então nós rejeitamos isso também. Qualquer ensino que negue a historicidade dos fatos sobre o nascimento, vida, morte, ressurreição e segunda vinda de Cristo, que embora sejam fatos com implicações teológicas, são eventos da história da humanidade. É o que a gente sempre fala, né? Nós temos nas Escrituras um relato que é histórico. Sabemos que as Escrituras são tratadas muitas vezes como uma peça religiosa apenas, né? Mas nós temos um relato histórico. Por quê? Porque foram produzidas por testemunhas. Pessoas testemunharam aquilo que elas viram, ouviram acerca da vida de Cristo e relataram isso a nós. Então, tudo que nós temos de mais confiável sobre a vida de Cristo está nas Escrituras como um relato devidamente histórico e comprovado por meio dos anos. Qualquer doutrina também rejeitamos, né, que negue a plena suficiência da morte de Cristo. Aquilo que nós sempre falamos, creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí nós rejeitamos qualquer um que diga que você precisa crer em Cristo mais alguma coisa. Você precisa crer em Jesus para ser salvo, mas também você precisa dos sacramentos. Ou você precisa ser batizado se você quer ser salvo. Você precisa estar tomando a Eucaristia ou participando do sacramento da ceia, tratado como algo que tem poder de transmitir graça,
até mesmo perdão de pecados. Então você está dizendo com isso que a obra de Cristo ela não é suficiente. Ela precisa ter um complemento. As boas obras, né? Você precisa crer em Cristo, mas também você tem que fazer boas obras. Do contrário, se você não for alguém generoso, ajudar os pobres, você não é salvo. Ou também a doutrina do purgatório, que atribui lá um lugar intermediário onde as pessoas vão para se preparar para o céu. Não há base, respaldo bíblico algum nisso, né? Então nós rejeitamos qualquer coisa que não coloque em Cristo toda a obra que foi necessária para nos salvar. Então ele é suficiente. Quando você atribui qualquer outra coisa à sua salvação, eu sou salvo porque eu creio em Cristo, mas eu também sou salvo porque eu estou obedecendo a Cristo. Então você está diminuindo a cruz. Está dizendo, olha, o que Cristo fez por mim na cruz não foi suficiente. Eu tenho que fazer algo mais. E essa é uma perguntinha que nós sempre fazemos aqui nas entrevistas dos novos membros, né? Sobre você crer que é um salvo, você crê que é salvo, você crê na sua salvação. E às vezes acontece a pessoa dizer, eu acho que sim, não tenho certeza. Quando a pessoa diz que não tem certeza, e aí você questiona um pouco mais, ela diz, é porque eu gostaria de estar lendo mais a Bíblia, eu gostaria de estar mais frequente na igreja. Só que quando você fala isso, o que você está dizendo? Olha, o que Cristo fez por mim não foi suficiente, eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso ir na igreja. Só crer em Jesus não é suficiente. Eu preciso crer em Jesus e ler a Bíblia todos os dias, como eu acho que eu devo ler. Então você está diminuindo a cruz e está atribuindo a si mesmo, as suas próprias obras, um peso de salvação. Nós rejeitamos isso. A fé vem por crer. Somente pela fé. É desta forma que nós somos salvos. Se você crê, você está salvo. Você está salvo. Também rejeitamos toda doutrina que afirme que a morte de Cristo teve outro valor senão valor vicário. O que é uma morte com valor vicário? Substitutiva. É isso que significa essa palavra. A morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu pelos meus pecados. Tá? Depois, qualquer ensino que negue a personalidade ou divindade do Espírito Santo. Tá? Há um entendimento, às vezes, que as pessoas trazem de que o Espírito Santo é como uma força, né? Que talvez pelo fato de ler nas Escrituras que a gente pode ser cheio do Espírito, né? Acho que é um gás hélio, você inspira o Espírito, né? Você sai falando com uma voz diferente, né? Mas não é. Não tem nada a ver. É uma pessoa, um ser pessoal. Os atributos do Espírito demonstram isso, tá? A crença no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, nós também rejeitamos isso, tá? Que é ensinado em algumas vertentes do meio pentecostal e neopentecostal, de que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, que vem depois da conversão, e que esse batismo ele é evidenciado por falar em línguas. Nós rejeitamos isso. Por quê? Porque nós lemos o texto. Quando nós cremos, nós somos batizados em um só Espírito. Se nós olhássemos o próprio texto ali na sequência, ele vai dizer sobre os dons, onde cada um recebe um dom diferente da parte de Deus. Ele vai dizer, uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para mestres, outros são chamados para profecia, outros são chamados para línguas, outros para interpretação de línguas. Né? Então, se a evidência do batismo fosse, né, se isso fosse real, partindo com o próprio que a Bíblia não ensina que todos teriam dom de línguas. Né? Então já estaria errado aí, né? Mas não há base bíblica para isso. Esse é o ponto. Você não encontra um texto que afirme que há uma segunda bênção posterior à conversão e que isso aconteceria. Normalmente isso é tirado lá de Atos, né? Dos registros de Atos, do batismo dos apóstolos, aquilo que aconteceu lá em Atos 2, depois com Cornélio, onde houve o batismo, eles recebem o Espírito Santo e aí eles falam em línguas. Agora, uma regra básica da hermenêutica, né? Você não cria doutrina por meio de um livro que é histórico. Ali você tem a proposta de contar a história do início da igreja. Aconteceu naquele momento daquela forma e depois, no próprio relato de Atos, nós não vemos isso acontecendo de novo. Né? Então você não pode construir uma doutrina com base nisso. Nós construímos doutrina para a igreja com base nas epístolas. Aquilo que é ensinado depois, onde há uma orientação
apostólica da maneira como devemos proceder. E aí nós não encontramos base bíblica para isso. O que eu vejo é que essa doutrina acaba dividindo os crentes. Acaba separando. O crente que é mais espiritual, o crente que é menos. E é aquele crente que, por acaso, não consegue reproduzir aquele dom, que é considerado dom de línguas. Ele se sente inferior. Por que eu não tenho? Ele sai buscando aquilo. Então, nós não cremos nisso por falta de base bíblica e por entendermos que o texto é bem claro no sentido de que todos nós somos inseridos em um só corpo, unidos em um mesmo Espírito. Deus nos batiza no Espírito Santo no momento da conversão. Alguma dúvida? Encerramos aqui o ponto 3. Na próxima semana nós vamos iniciar o capítulo 4, que é sobre a criação. Certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar nossa escola bíblica. Oi, pode falar. Não, na verdade é o entendimento da Trindade, né? É a Trindade. É como nós usamos essa expressão também na hora do batismo, né? Quando nós vamos batizar alguém, a fórmula batismal, não. Você pode abençoar alguém, olha, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não seria um erro doutrinário, nada desse sentido. Certo? Ok? Então vamos orar. Bondoso Pai, amado Senhor, nós louvamos o fato de podermos juntos aqui estudar acerca da pessoa, da divindade, da triunidade divina. Louvado seja o Senhor que se revelou a nós e que nos deu todos os detalhes acerca da sua pessoa, que é um Deus que interage, que intervém, que se relaciona conosco. E nós sabemos que isso é feito por meio do Filho e da sua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque entendemos, por meio do estudo bíblico, de que o fato de hoje nós estarmos aqui em torno da palavra, colocando até as nossas orações diante do Senhor, isso se dá pela operação do Espírito Santo em nós, que nos convence do nosso pecado e da nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de reconstruir um relacionamento que foi quebrado por conta do nosso pecado. E isso é feito por meio da graça, por meio da obra que o Senhor realizou nas três pessoas da Trindade: o Pai, ao predestinar, ao eleger aqueles que serão salvos; o Filho, ao redimir cada um deles por meio do seu sangue vertido na cruz; e o Espírito, aquele que alcança todos os eleitos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de não estarmos mais corrompidos e cegos pelo nosso pecado, por mais que o pecado ainda venha nos atrapalhar neste tempo, mas confiamos que o Espírito que nós recebemos no momento da conversão, ele está conosco como um selo, uma marca da propriedade de Deus, e que um dia o Senhor consumará a sua obra em nós. Um dia o Senhor restaurará todas as coisas e viveremos eternamente contigo no teu reino. Obrigado, Pai, pela graça e misericórdia sobre nós. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser. Deus abençoe.